Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de responder uma pergunta comumente feita por alguns cristãos. Por acaso posso ouvir música do mundo? Pois é, eu entendo que talvez esse seja um dos assuntos que, por incrível que pareça, seja um dos mais controversos em toda a cristandade. Não que seja um assunto complicado, difícil de ser resolvido, mas é por causa do conceito estabelecido quanto àquilo que seja do mundo ou aquilo que não seja. Interessante que quando eu conheci a Cristo, quando Cristo me salvou, lá na década de 80, portanto já há bastante tempo, já era comum ouvir as pessoas dizerem isso. Não, a música que é tocada por não cristão ou por não cristãos é uma música profana, é uma música diabólica, tem por pai Satanás e não pode ser ouvida em hipótese alguma. Eu lembro que na ocasião, recém-convertido, eu peguei todos os meus LPs, na época eram ainda LPs, e os quebrei e joguei fora porque eu não queria ter nenhum tipo de influência da música do mundo na minha casa. Eu achava que se os discos foram tocados de trás para frente, tinham entre linhas algumas insinuações, digamos assim, de fundo maligno que poderia trazer problemas seríssimos à minha vida. O problema é que os evangélicos, eles são dualistas, eles são maniqueístas, eles consideram algumas coisas que são profanas sagradas e outras que são sagradas profanas. É impressionante como os evangélicos dizem que a música é do mundo, mas existem filmes no cinema ou na televisão. É impressionante os evangélicos que dizem, ou alguns dos evangélicos que dizem que não pode ouvir música do mundo e ao mesmo tempo assistem Big Brother Brasil ou outro tipo de programa, como por exemplo A Fazenda. A falta de conhecimento bíblico, a falta de entendimento da graça comum, a falta de compreensão e de discernimento que não existe música do mundo, existe sim a música ruim, música boa, e que existem letras, por exemplo, ou até mesmo canções que não foram compostas efetivamente por cristãos, mas que possuem princípios e valores aos quais precisam ser observados e respeitados por cada um de nós. Há canções, por exemplo, que quando tocadas, quando entoadas, trazem aos nossos corações valores que coadunam com os valores das Escrituras. O problema, por parte dos evangélicos, ou de alguns evangélicos, é essa capacidade de satanizar o que não pode ser satanizado. Eu estou dizendo com isso que a gente tem que ouvir todas as músicas? Claro que não, né? Há música que convém e há outras que não. Há músicas que possuem conceitos, valores, pressupostos que são absolutamente edificantes e há outras que não. Há outras cujos valores, cujos conceitos, cujos pressupostos não são pressupostos que coadunem com a mensagem do Evangelho da salvação eterna. Então, portanto, a questão não está se a música do mundo é do diabo ou não é. A questão está efetivamente de que maneira eu lido com as coisas que estão nesse mundo. Jesus nos disse que, ou disse aos seus discípulos que ele rogava ao Pai que não os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. O problema dos evangélicos, às vezes, é que eles acham que ser cristão aponta para um tipo de comportamento díspare, equivocado, onde você não se relaciona com a arte, com a música e com a cultura. E isso se dá efetivamente pela falta de conhecimento de que Deus destina tanto a incrédulos quanto a crentes graça, que chamamos de graça comum, que os capacita a fazerem coisas absolutamente dignas. Nessa perspectiva, quando deixamos de entender isso, é natural satanizarmos algumas coisas, demonizarmos algumas coisas e outras não. Eu soube outro dia de uma igreja que não queria se contaminar com as coisas do mundo e aí resolveu criar uma padaria dentro da sua estrutura eclesiástica para que o pão que fosse produzido para ser servido na ceia não tivesse nenhum tipo de contato com o mundo. Coisa de louco, não é verdade? Quando você vai ao médico, você pergunta ao médico se ele é crente ou ele não. Quando você vai a um lugar público, você pergunta se aquele a qual você conheceu, está conversando ou está desenvolvendo qualquer tipo de relação é evangélico, é cristão ou não.
Claro que você não faz isso. O problema se dá efetivamente na nossa capacidade de desenvolver uma fé maniqueísta e, ao mesmo tempo, desenvolver uma fé dualista, onde acredita que tudo aquilo que é aparentemente do mundo é maligno. Deus deu aos homens a chuva que cai sobre crentes e incrédulos. Deus deu ao homem graça para que ele possa compor canções, para que ele possa escrever músicas, para que ele possa escrever poemas, para que ele possa levar as pessoas a desfrutar, mesmo nesse mundo caído, absorto em malignidade, uma certa paz e uma certa tranquilidade, mesmo que a letra da canção, ou da poesia, ou do poema não tenha sido escrito efetivamente por uma pessoa cristã. Que Deus abençoe.